Fala pessoal, tudo bem? Hugo aqui mais uma vez e hoje o nosso assunto de análise gráfica será um indicador muitíssimo utilizado, muitíssimo famoso, que na verdade nós vamos falar das suas enormes variações, das diversas formas de uso diferentes, que são as médias móveis. Tá? Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais aí sobre as médias móveis, né? Como eu falei, a nossa intenção aqui é sempre ter um ensino básico, mas a gente vai ver como existem diversas formas e como a gente também não pode ser enganado, né? Aliás, por nenhum indicador, por nenhuma ferramenta de análise gráfica, nunca nenhuma delas vai funcionar 100%. Então, o mais importante, eu gosto sempre de relembrar, é você escolher as suas ferramentas, escolher o seu setup, fazer o backtest e a partir daí você vai ter o seu setup bem desenvolvido. E você, claro, pode ir desenvolvendo e ajustando, refinando esse setup com o passar do tempo também. Tá certo? Então, vamos para o gráfico. Pronto. Hoje eu escolhi falar aqui do gráfico da Nvidia, né? Uma empresa que nos últimos anos aí teve uma elevação de preços fenomenal, né? A gente vê aqui que ela vinha lá embaixo e de repente foi subindo, subiu muito, caiu muito, né? Aqui era o ano de 2021, subiu bastante em 2021, caiu bastante em 2022 e de lá para cá foi uma ascensão astronômica, né? Está num momento meio de lateralização e o que pode ajudar a gente justamente a determinar isso? Já fui mencionando as médias móveis em aulas anteriores aí, né, de tendência, até eu falei um pouquinho sobre elas e sempre as pessoas podem perguntar qual é a melhor média móvel a ser utilizada. Sempre comento. A melhor média móvel ou o melhor conjunto de médias móveis a ser utilizado é aquele que você está acostumado, é aquele que você analisou, que você fez o backtest e que você estabeleceu como regra para a utilização dentro do seu sistema operacional, junto com o ativo da sua escolha para operar e dentro das regras do seu gerenciamento de risco, tá certo? Então aqui a gente tem o gráfico cru, né, somente candles, e aqui eu coloquei no gráfico semanal a princípio. A gente pode olhar aqui o gráfico diário também, eu só queria dar aquela ideia para vocês da alta expressiva que aconteceu na Nvidia nos últimos anos. E vamos então começar a ver aqui as médias móveis, né? Vou colocar aqui os estudos. Eu costumo utilizar muito estas duas médias exponenciais, média móvel de 9, essa linha branca mais fina, e média móvel de 21, essa média branca mais grossa aqui, tá? Mas o que eu vou fazer aqui? Primeiro vou tirar só a média de 9, vou dar um ok aqui. Então agora, a gente pode trabalhar, por exemplo, somente com uma média, a gente pode trabalhar com duas médias. Eu sei de setups que usam, por exemplo, 4 médias móveis, né, todas no mesmo momento, então você tem critérios para analisar as médias móveis e fazer uma entrada dependendo da conformação e do alinhamento dessas médias. Existe o setup 9.1, né, do Larry Williams, que utiliza somente justamente a média exponencial de 9. Agora, aqui a gente pode, né, vou editar aqui estudos, média exponencial de 21. Então, quando a gente vai fazer um estudo de média móvel, a gente pode escolher uma infinidade de configurações. A configuração mais fácil da gente identificar é justamente o número de períodos. Então, o que a gente está dizendo quando a gente fala 9 ou 21? Nós estamos falando do número de candles que está sendo considerado para o cálculo dessa média. E por que ela é uma média móvel? Né? Ela está sempre, aqui no caso, na média móvel de 21, ela sempre pega os últimos 21 candles, os valores desses 21 candles, e faz uma média. Não é uma média aritmética simples nesse caso, porque a gente está falando de uma média móvel exponencial. Agora, eu posso adicionar aqui, né, estudos. Então eu posso colocar aqui moving, all studies, moving average. Então a gente tem, ó, moving average adaptive, moving average bandwidth, moving average bands, moving average exponencial ribbon, exponencial, já estou até confundindo aqui, trocando o inglês e o português. Enfim, a gente tem muitas alternativas, tá? Então se eu escrever aqui só average, então tem moving, simple moving average também. Então era essa aqui que eu estava querendo procurar. Então na simple moving average, estava até ela aqui também, é de 9, né?
eu posso colocar, por exemplo, aqui 21, e vou colocar, já está em azul aqui, já está uma outra cor. Então aqui vocês podem reparar o seguinte, nós temos aqui duas médias móveis de 21 períodos, só que a branca é a exponencial e a azul é a aritmética simples. Então por que elas são diferentes? Porque a exponencial ela é uma média aritmética ponderada, tá? Então ela dá mais peso para os candles que foram fechados mais recentemente. Tá? Não vou entrar nos detalhes dos cálculos, porque outras médias também são parecidas. A Moving Average Weighted também, por exemplo, vamos adicionar mais uma aqui, justamente para a gente ter esses exemplos. Então vou colocar aqui Average, Moving Average, cadê o Weighted? Ah, aqui, ó, Weighted. Então, vou colocar de 21 também, 21 períodos. Tá? Tava 9, vamos aqui para 21, vamos colocar outra cor, colocar laranja. Pronto. Então agora a gente tem 3 médias móveis de 21 períodos e cada uma delas está num preço diferente em relação a esse último candle. E aí, qual é a melhor? Como eu falei, a melhor é aquela que você escolher utilizar e fazer o backtest. Tá? O mesmo vale para a média móvel de 21, para a média móvel de 9, para a média móvel de 50, de 200, de 100. Tá? Sempre o que vai importar é como você faz o uso dessa média. Agora aqui eu estou demonstrando para vocês que existem médias calculadas de formas diferentes e que elas vão então, mesmo sendo do mesmo número de períodos, a gente tem valores diferentes para cada uma dessas médias, tá certo? Então, quando uma pessoa fala assim, ah, tá aqui a média móvel de 9, normalmente a pessoa está falando ou da média exponencial ou da média aritmética simples, né, da Simple Moving Average. Mas, se a pessoa não especificar, a gente pode às vezes se confundir, achar que a pessoa está falando de um tipo de média e na verdade ela está falando de outro. Tá? Então, essa aula é principalmente um alerta para que vocês saibam que existem esses tipos diferentes. Tá certo? E dito isso, né, como eu estava falando, a média móvel simples, que é a azul aqui, ela é exatamente a média, o somatório de cada um dos 21 candles, dos últimos 21 candles, e aí todos têm peso igual, é feita a divisão desse valor dos 21 candles por 21 e pronto, você chega no valor da média. E aí essa média vai se alterando cada vez que acrescenta mais um candle. Acrescentou mais um candle, pega aquele e mais 20 para trás. Acrescentou mais um candle, pega aquele e mais 20 para trás. Né? Agora, reparem que eu falei, o valor do candle. Mas que valor do candle, Hugo? Eu também comentei com vocês lá na primeira aula, né, na interpretação do candle, que todos os candles eles têm pelo menos 4 valores. O valor de abertura, o valor de fechamento, o valor da máxima e o valor da mínima. Às vezes, algum desses valores coincide. Né? Às vezes abre e é a máxima no mesmo candle, né? Ou fecha na máxima, ou fecha na mínima. Tá? Mas eles têm sempre esses 4 valores de referência. E aí, talvez vocês já tenham reparado aqui, que quando eu coloco para editar o estudo, eu tenho a opção aqui de escolher qual o valor do candle que vai ser considerado na minha média móvel. Então vocês observem aqui como está a média móvel simples de 21, ela está considerando então o preço de fechamento do candle. Mas eu posso considerar o valor da abertura do candle, eu posso considerar o valor da máxima, o valor da mínima, uma média aritmética simples entre a máxima e a mínima, uma média aritmética simples entre a máxima, mínima e o valor do fechamento. Ou seja, é aquilo que eu sempre comento, todo mundo pode ter uma média móvel para chamar de sua, todo mundo pode ter um RSI para chamar de seu, todo mundo pode ter uma banda de Bollinger para chamar de sua. Você pode alterar esses indicadores, alterar esses estudos e personalizar, tá? Agora, você vai personalizar e vai começar a usar do nada? Não, você pode personalizar, você não precisa também querer inventar a roda, inventar a pólvora, porque você nunca vai achar um setup que vai dar 100% de acerto. Mas você pode ir refinando e procurar personalizar de alguma forma. O importante é, depois que você personalizou, você tem que fazer backtest com aquilo que você está testando. Tá? Então, só para dar um exemplo, eu vou pegar aqui, ó, fiquem observando a linha azul e eu vou colocar, ao invés de pegar o valor de fechamento, colocar o valor de abertura. E vou clicar em aplicar, vocês vão ver que a média vai sofrer alteração. Olha, por exemplo, aqui ela ficou um pouco mais alta do que ela estava. Tá? Se eu pegar aqui o valor de máxima do candle,
aí ela foi mais para cima ainda. Se eu pegar o valor de mínima do candle, ela vai vir mais para baixo. Claro, porque se a gente está pegando os valores menores, né, os menores valores de cada candle, ela com certeza vai vir mais para baixo. Agora, o habitual das médias móveis, o mais comum é sempre utilizar o valor de fechamento de cada candle para essa conta. Tá? Então, galera, é importante que vocês saibam o que é a média móvel, como ela é calculada, né? Assim, como ela é calculada em relação aos candles, né? Principalmente. Não precisa você saber qual é a fórmula da média ponderada, né? Da weighted ou da exponencial. Agora, a partir do momento que você escolhe uma determinada média móvel ou um conjunto de médias móveis para o seu setup, você tem que fazer um backtest para que você possa validar esse seu setup, ter uma estatística, uma probabilística aí, né? A probabilidade de acerto desse seu setup dentro de um modelo, dentro de um sistema operacional, tá certo? Dito isso, como é que a gente pode utilizar a média móvel? Eu sempre costumo utilizar o exemplo do Larry Williams, né, 9.1, que é um sistema muito comum, muito popular, vamos dizer assim. Deixa eu tirar esses estudos daqui. Deixa até eu colocar aqui para editar. Tá? Então, vou colocar aqui... vou tirar essa weighted. Tirar essa simple moving average aqui também. Essa 21... aqui é de 9. Vamos colocar a de 9 para aparecer de novo. E essa daqui a gente coloca para sumir um pouquinho. Então, e repara que eu não tirei o estudo do meu gráfico, eu só estou colocando ele para não aparecer nesse momento. Tá? Então, o Larry Williams, eu até acredito já ter comentado, às vezes eu gravo uma aula e fico até confuso se eu já comentei ou não. Mas, Larry Williams é candle de 9.1, né? Candle fechou acima da média móvel de 9, rompeu para cima, é a entrada long. Rompeu para baixo da média móvel de 9, nesse caso aqui, né? Fechou abaixo da média móvel de 9, rompeu para baixo, é entrada short. E você vai sempre alternando a posição conforme acontece o rompimento para cima ou para baixo. Tá? É um exemplo de uso da média móvel. Outro exemplo que pode ser utilizado é muitas vezes o afastamento. Tem pessoas que calculam exatamente o percentual, né, ou um valor absoluto de distanciamento do candle, do fechamento do candle para a média móvel. Então, a partir de uma determinada distância para a média móvel, a pessoa vai e faz uma entrada acreditando no retorno à média, né? Porque agora até me fugiu quem é o autor dessa frase, mas uma pessoa que fala que o mercado é até, se eu não me engano, o amigo lá do Warren Buffett, me fugiu o nome dele agora, mas que o mercado é sempre um eterno retorno à média. Então, se o mercado distancia demais da média, ele em algum momento vai retornar. Mas às vezes também não quer dizer que para retornar, ele, por exemplo, se aqui subiu demais, não quer dizer que necessariamente vai cair, como aconteceu aqui. Às vezes simplesmente o mercado lateraliza e a média vai se aproximando, vai chegando próximo ao candle. Né? Então, por isso, sempre tem que se ter cuidado com os estudos e com essas análises. Aqui, ó, um outro distanciamento muito grande da média, acabou chegando perto. Aqui acabou realmente caindo. Né? Aqui distanciou muito, caiu, veio até para baixo. Aqui distanciou muito para baixo, voltou, aproximou para cima. Né? E a média móvel fica nessa eterna, cruza para cima, cruza para baixo. Quanto menor o número de períodos da média móvel, mais essa média móvel vai ficar trabalhando próximo aos candles. Agora, também, quanto maior, né? Vou pegar aqui, vamos pegar uma Simple Moving Average aqui. Moving Average. Simple Moving Average. Se você pega uma Simple Moving Average aqui, coloca, por exemplo, 200 períodos, que também tem muita gente que usa como uma referência de longo prazo, né, num gráfico diário, ela vai ter muito menos, vamos dizer assim, interação com os candles. Ela vai ficar muito mais distante, ela determina mais uma tendência de longo prazo. Vocês podem observar que enquanto os candles estão trabalhando acima aqui dela, ó, ela vai, né, vai aqui determinando essa tendência de alta no longo prazo. Agora a gente está até adiante, por curiosidade, eu nem tinha reparado isso,
mas a gente está diante de um cruzamento para baixo, né? Cruzou para baixo essa média de 200 períodos, que muitas pessoas interpretam como uma possível inversão de tendência também de um prazo maior. Mas a gente pode observar, né, que a Nvidia ela se manteve na maior parte do tempo aqui nos últimos anos, tirando 2022, ela se manteve realmente acima dessa 200, média de 200 períodos simples, tá certo? Pessoal, não vou me estender muito mais aqui. Então, se você curtiu, se você aprendeu um pouquinho mais sobre as médias móveis, aproveita, já se inscreve aqui no canal se não tiver se inscrito, deixa o seu like aqui no vídeo e vamos pro próximo, beleza? Até o próximo vídeo aí, galera.